Muito bem, vamos aí agora então às penalidades transcritas aí no Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos 7 penalidades, vamos colocá-las aqui para vocês. Não, vou colocar aqui a tabela, olha lá, Nós temos aí 7 penalidades. 7 penalidades que poderão ser aplicadas. E, naturalmente, também, nós temos aí as 7 medidas administrativas. Penalidade, lembrando, senhores, que penalidade é aquilo que a autoridade ela diz que irá aplicar. A medida é a sua aplicação. A penalidade ela não pode existir se não houver a medida. Penalidade é aquilo que eu digo, medida é aquilo que eu faço. Você consegue perceber, por exemplo, se o motorista será suspenso, naturalmente, olha em sequência, tem que recolher a CNH dele. Se ele terá o veículo apreendido, a remoção do veículo e ao recolhimento do CRV. Então, a penalidade tem que se aplicar à medida administrativa. Vamos então às nossas 7 penalidades. A primeira delas, advertência por escrito, né? O que de fato significa advertência? Advertência, ela poderá ser aplicada aos condutores que cometerem infrações de trânsito, mudando a aplicação da penalidade de multa. Então, em vez de multá-lo, um condutor infrator poderá ser advertido. Mas como funciona isso? É para qualquer um? O cara foi pego dirigindo embriagado. Será que eu posso mudar uma infração de natureza gravíssima para uma advertência por escrito? Logicamente que não. A advertência por escrito, notem, ela só poderá ser aplicada em 2 tipos de infração. Se você cometer infração de natureza leve ou média. Leve ou média. E nos últimos 12 meses, você não pode ter cometido infração nenhuma. Ou seja, eu sou um motorista exemplar, respeito as leis, não cometo infração. Em vez de aplicar uma multa, o agente de trânsito ou a autoridade de trânsito, ela pode me advertir, em vez de me multar. Mas, relembrando, somente infrações de que natureza? Leve ou média. E nos últimos 12 meses eu não posso ter cometido infração nenhuma. Eu sou um motorista exemplar, não cometo infrações, pode ser aplicada média ou leve. A gente não vê tanto essa aplicação porque não é de interesse das autoridades que eles regulamentem essas regras ou essa regra em todos os estados. São poucos os estados que existe a regulamentação da advertência por escrito. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, se você cometeu uma infração leve ou média e nos últimos 12 meses você sabe que não cometeu infração nenhuma, você tem o direito de requerer a advertência por escrito. Aqui no Distrito Federal, essa regra, essa lei, ela já foi regulamentada. Então você pode, cometendo uma infração no DF, pode procurar os DETRANS e pedir a advertência por escrito em substituição à multa, aplicada naqueles moldes que nós comentamos ainda há pouco. Está claro isso, queridos? Advertência por escrito, leve ou média. E nos últimos 12 meses, nenhuma infração. Multa. Vamos à segunda penalidade aí. Multa. A multa cabe a quem? A quem cabe uma multa? Ou a quem ela é cabível? A quem ela é aplicada? Isso é uma pergunta até comum da prova. E muitos colocam DETRAN, né? Multa cabe ao condutor somente? Multa cabe ao seu proprietário? Multa cabe ao DETRAN? Ou multa cabe condutor e ou proprietário? A última aí é a correta. A multa, ela cabe tanto ao seu condutor quanto ao seu proprietário. Por isso nós temos o termo e ou. Ou pode ser aos dois juntos, ou um ou outro. Então, multa cabe condutor e ou proprietário. Desses dois aí, quem é o maior responsável pelo cometimento da infração? Quem é o maior responsável pelo cometimento da infração? Condutor ou proprietário? O maior responsável sempre será o proprietário. Porque se, a princípio, eu não identificar o condutor infrator, por meio de flagrante ou alguma coisa, uma blitz, alguma coisa do tipo, toda essa responsabilidade, ela vai pro
Proprietário. Aí o proprietário tem 15 dias, prorrogados para mais 15 dias, um total de 30 dias, para identificar o condutor infrator. Então, o proprietário, ele terá 30 dias da data do cometimento da infração para identificar lá no Detran, Detran, não foi eu que cometi essa infração, foi essa pessoa que eu quero transferir os pontos da minha carteira para a habilitação dessa pessoa. Então, o proprietário, ele terá apenas 30 dias. Notem que muita gente perde esse prazo, tá? Pelo Código de Trânsito Brasileiro, 30 dias da data do cometimento da infração para identificação do condutor infrator. Perdeu esse prazo, você será o único responsabilizado por aquela infração. É por isso que eu digo que emprestar carro é um negócio complicado. Carro no teu nome, você acaba se responsabilizando por tudo que acontece com ele, desde que se prove o contrário. Você é o responsável, o proprietário é o maior responsável pelo cometimento das infrações. Agora, quando há o flagrante, né, a multa ainda vai para a casa do proprietário, né, a multa vai para a casa do proprietário, mas chega lá a notificação já com o condutor infrator, o nome de quem estava conduzindo o veículo no momento da abordagem. Né? Então, o maior responsável pelo cometimento da infração é o proprietário. Multa cabe tanto ao condutor quanto ao seu proprietário. Vamos ao terceiro aí, suspensão do direito de dirigir. Essa dá muita dor de cabeça em muita gente por aí. Quando é que um motorista ele será suspenso? Quando é que o motorista deverá ser suspenso ou terá a suspensão do direito de dirigir aplicada? A suspensão não é uma perda definitiva da carteira nacional de habilitação. Você perde por um determinado prazo, período, né? Essa suspensão ela pode ser de 1 mês a 1 ano, ou de 6 meses a 2 anos de suspensão, no caso de reincidência. Agora, como é que um motorista pode chegar a ser suspenso? Será que ele fez quase nada? Eu costumo comparar a aplicação da suspensão com um pouquinho com o Código Penal. No Código Penal, ali cita sobre crime, né, doloso e crime culposo. Né? Quando nós nos referimos a um crime doloso, é porque a pessoa teve intenção de fazer aquilo. Já num crime culposo, não houve a intenção. O dolo eu fiz porque quis. A culpa foi sem querer, embora eu tenha cometido, mas eu não tive a intenção. É como homicídio. Homicídio doloso, eu matei porque eu quis, eu fui lá e descarreguei o revólver no cara e faria de novo. Esse é o crime doloso, o homicídio doloso. O culposo, poxa, como é que isso aconteceu? Não queria ter feito. Não queria, tá vendo? A diferença de uma situação para outra, a que eu tenho a intenção e a que eu não tenho intenção. Agora, tente imaginar a suspensão do direito de dirigir da seguinte maneira. Embora não estamos lidando com crime, nós estamos lidando com infração. A suspensão do direito de dirigir é uma infração, é um fator administrativo. Então, a suspensão do direito de dirigir será aplicada a condutores que cometerem infrações de forma deliberada. É basicamente fazer porque quer. Fiz porque quis, dane-se todo mundo, eu não estou nem aí para ninguém. Esse motorista terá que ser suspenso. Vamos aos exemplos de suspensão, de situações que se aplicam aí à suspensão. Fazer racha. Fez porque quis ou foi sem querer? Competição esportiva sem autorização. Corrida por espírito de emulação. Foi sem querer ou fez porque quis? Cabe o quê? Suspensão do direito de dirigir. Você forçar a passagem em veículos que estejam transitando em sentidos opostos. Já aconteceu isso com você? Está dirigindo aqui na sua rodovia, na sua faixa, de repente uma carreta, um caminhão, né, um ônibus, ele muda para a tua faixa, pisca a luz para você, sai da minha frente. Desgraçado, né? Será que ele fez isso sem querer? Fez porque quis. Gravíssima com suspensão. Dirigir o veículo sob influência de álcool ou qualquer substância que cause dependência física ou psíquica, entorpecente, é uma infração de natureza gravíssima. E fez porque quis. Tem como o motorista dizer que bebeu sem querer? Eu fui forçado, me obrigaram a beber e por isso que eu estou bêbado. Não existe isso. Fez porque quis. Tem que aplicar o quê? Suspensão do direito de
dirigir. Ameaçar veículos, demais pedestres, veículos, pega o carro e lança para cima de alguém, pega o carro e lança para cima de um motociclista ou de um outro veículo, né? Projetar o seu veículo como ameaça, além de ser crime, pessoal, fiz porque quis. Cabe infração gravíssima com suspensão. Tá vendo? Essas infrações, existem algumas outras, não tem como o motorista dizer assim, ó, foi sem querer. Fez porque quis. Omissão de socorro. Toda omissão de socorro, o motorista fez porque quer. Ele para, olha, flocos e vai embora. Não ajuda. Omissão de socorro. Fez porque quis. Tá? Então, lembrem disso. A gravíssima, a gente sabe que ameaça a vida. Mas nem todas as gravíssimas cabem em suspensão. Porque nem toda gravíssima, o motorista fez aquilo porque ele quer. Às vezes ele não teve intenção. Essas não são gravíssimas. Mas agora aquela que você leu a infração, eu falei, olha que isso, gente, olha que desgraçado, olha o que esse cara está fazendo. Todas as vezes, essa infração será uma infração de natureza gravíssima com suspensão. Só para ficar claro para você, é diferente. Por exemplo, eu posso dizer que alguém que avança um semáforo, avançou o sinal, em todos os casos, ele fez isso porque quis? Você pode dizer que em todos os casos? Ou foi porque foi falta de atenção, né? Alguma coisa, eu estava falando ao celular, alguma coisa foi. Sim. Não, eu não posso dizer que ele fez isso todas as vezes porque ele quer. Ela não cabe suspensão. Não deixa de ser gravíssima, mas o motorista, ele não será suspenso. A suspensão do direito de dirigir, ela será aplicada quando você lê a infração e perceber, olha, ele fez isso porque ele quis, ele teve absoluta intenção de fazer aquilo. É diferente, por exemplo, de não dar preferência para um pedestre. O pedestre pede passagem, você e vai embora. Pode ter sido sem querer. Pode ter sido que o motorista não teve intenção de fazer aquilo. Não deixa de ser gravíssima, mas suspensão de direito de dirigir, não. A suspensão, fiz porque quis. Teve intenção de fazer aquilo. É assim que a gente aplica a suspensão do direito de dirigir. Essa suspensão ela pode ser de 1 mês a 1 ano ou de 6 meses a 2 anos. Ao término da suspensão, lembrando que ao término dessa suspensão, o motorista ele terá que fazer o curso de reciclagem. Termina a suspensão, curso de reciclagem. A gente já fala sobre o curso de reciclagem que é feito aí nos Detrans. Depois da suspensão do direito de dirigir, vamos aqui, ó, suspensão, apreensão do veículo. Um veículo será preso. O que pode prender um veículo? São 3 motivos principais. O veículo será preso, primeiro, veículo não licenciado. Segundo motivo, veículo adulterado. Terceiro motivo, brincar com o carro. Brincar, de brincadeira mesmo. Então, primeiro motivo, não licenciado. Segundo motivo, veículo adulterado. E o terceiro motivo, brincar com o carro. O que seriam isso aí? Quando a gente fala inicialmente de veículo não licenciado, são aqueles que não pagam os impostos necessários anuais que nós temos referentes aos nossos veículos, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório. Então, não cumprir com as suas obrigações com respeito aos impostos, aos nossos veículos, ao seu veículo, então você tem um veículo que não está licenciado. Se ele for parado em alguma blitz, ele vai ser autuado pela infração inclusive gravíssima, e o veículo deverá ser apreendido. Apreensão do veículo. Primeiro, veículo não licenciado. Segundo motivo da apreensão, veículo adulterado. O que seria um veículo adulterado? Primeiro, adulterar as características originais daquele veículo, cabe apreensão. Ele é azul, você pintou ele de verde. Alterou roda, banco, aquela coiseira toda, fez alterações de características proibidas. Tá? Então, tudo isso aí, em características proibidas, cabe apreensão do veículo. O veículo deverá ser
preso. Existem aquelas adulterações criminosas, que é, por exemplo, raspar o número do chassi do carro, grifar outro número. Isso é bandido quem faz, é alguém que roubou o carro e quer tentar legalizar esse carro junto aos órgãos de trânsito, né? Vai lá, muda o número da placa, a placa é um 3, aí ele coloca o quê? Um 8, né? Ó, altera o número da placa, muda o lacre, mexe em alguma característica, pessoal, obrigatória do veículo. Então isso aí cabe apreensão do veículo. O veículo será preso, o veículo deverá ser preso, né? Constitui-se aí em apreensão. Muito bem, então esses são os motivos que levam o veículo a ser apreendido. Adulterar. Vimos aí veículo não licenciado, veículo adulterado e o último agora, brincar com o carro. O que seria brincar com o veículo, né? Brincar com o carro. Por exemplo, quando eu entrego o meu veículo para alguém que não é habilitado, estou brincando? Sim. Fazer racha, competição esportiva sem autorização, manobras perigosas, é brincar. Entregar o veículo para alguém que não é habilitado, estou brincando. Pegar o meu veículo, ameaçar um pedestre, ameaçar um outro veículo, além de serem infrações gravíssimas, algumas delas cabem em suspensão, o veículo tem que ser o quê? Preso. Quando eu descaracterizo o objetivo de um veículo para transporte de passageiros, ou suas cargas, ou bagagens, para fazer gracinha, brincar, palhaçada, o veículo tem que ser apreendido, a apreensão do carro. Então, os 3 motivos aí principais, lembrem deles. Primeiro, veículo não licenciado, veículo adulterado e brincar com o carro. Se você comete alguma dessas infrações que cabe a apreensão do veículo, se o veículo for preso, aí o critério vai ser o seguinte: ele pode ficar preso de 1 a 30 dias no depósito, de 1 a 30 dias sob custódia do Estado. Apreensão significa um confisco do veículo pelo Estado. Ele ficará sob sua custódia de 1 a 30 dias. Vamos supor que o Detran, ele determinou que o seu carro, como representante legal do Estado, ele determinou que o seu carro vai ficar 20 dias preso. 20 dias preso no depósito. No 20º dia, você pode ir lá buscar o seu veículo? Não, ele tem que ficar 20 dias, só no 21º. E só pode retirar o veículo depois da quitação de todos os débitos. Você tem que pagar a entrada, a saída, o guincho, a diária, a vistoria, as multas que tem nesse carro, os IPVA, o licenciamento, os seguros obrigatórios que você nunca pagou. Ele tem que sair de lá quitado. É por isso que muito motorista deixa essa porcaria aí, eu não quero mais não. Né? Olha a imagem de um dos depósitos do Detran, ó, como tem pouco carro. Então, muita gente... Agora, um detalhe importante: se você deixar o seu carro mais de 30 dias e não for lá requerer a propriedade do seu bem, ele começa a entrar em processo de asta pública ou de leilão. Ele entra em processo de leilão. Contados-se aí 90 dias, não requereu propriedade do bem, né? Ele vai ser leiloado. Então, isso é os trâmites da apreensão. Vimos aí a apreensão. Muito bem. Agora, cassação da CNH e cassação da permissão para dirigir. A CNH, ela deverá ser cassada somente por uma ordem judicial. Tá? Lembrando disso. Quem pode cassar sua carteira? Detran caça? Não. Detran não caça. PM caça? PM também não caça. Agente de trânsito caça? Não. Autoridade de trânsito ela vai caçar? Também não. Isso eles obedecem a uma ordem judicial para cassação, porque a cassação ela só é aplicada por ordem judicial, dando ampla defesa e contraditório à pessoa que vai ter a sua carteira, poderá ter sua carteira cassada. Então, a apreensão ou a cassação, perdão, da CNH, ela poderá ocorrer, mas com ordem judicial. Agora, o que pode levar alguém a ter a carteira cassada? Existem alguns artigos que dizem os motivos, né? Entre esses motivos, por exemplo, se você for pego dirigindo com a CNH suspensa ou cassada. Cassada já está cassada, não tem mais o que caçar. Mas se você for pego dirigindo com a CNH suspensa, eles podem abrir um processo, eles vão abrir um processo para cassar sua CNH. Cassar definitivamente, não é apenas suspender, destruir, já era, acabou. Cassou, perdeu. Então
Então eles podem abrir um processo para cassar a sua CNH. Dirigir o veículo embriagado, embriagado, abre um processo para cassar a carteira. Também abre um processo para cassar a CNH. Você ameaçar os pedestres, fazer racha, competição esportiva, são outros motivos que eles podem abrir um processo para cassar a sua CNH. Então, são os motivos que caçam. Lembrando que a cassação perdeu, já era, ela é destruída. Depois de um prazo determinado por um juiz, aí você pode iniciar todo o processo novamente. Tudo que caça uma CNH também caça a permissão para dirigir? Sem dúvida. A permissão, inclusive, não precisa nem de muita coisa para você perder a permissão, para ter a permissão cassada. Durante um ano, se você cometer qualquer infração de natureza grave, qualquer infração de natureza gravíssima ou duas médias, a permissão para de direito de dirigir, a PPD, ela poderá ser cassada, ela deverá ser cassada. Então, nesse um ano, os que estão se habilitando aí, pegou a permissão, se em um ano você cometer qualquer grave, qualquer gravíssimo ou duas médias, perdeu, já era, tchauzinho, tá? Você perde a sua habilitação e tem que voltar tudo novamente, desde os exames médicos, desde os exames psicomotores ali, psicológicos, até a teórica, a prática, tudo novamente. E o curso de reciclagem, como nós já comentamos, é após a suspensão do direito de dirigir. O motorista foi suspenso, após a suspensão, faça o curso de reciclagem, normalmente nos DETRANS, esses cursos eles são aplicados, terá uma grade horária que deverá ser cumprida, essas aulas. Após essas aulas terá uma prova e tem que ter bom aproveitamento de 70% nessa avaliação. Só após isso aí que ele recebe a CNH que havia sido suspensa. É um cumprimento. Essas são as nossas penalidades, como elas poderão ser aplicadas. Então, 7 penalidades que nós temos aí, a maneira delas serem aplicadas, como elas poderão ser aplicadas.